galera, estamos retomando aí a nossa aula de atos administrativos, perfeito? Na aula passada, nós terminamos a aula falando de anulação, revogação e agora a gente entra em cassação, tá? Olha só, cassação é o desfazimento de um ato válido em virtude do seu destinatário ter descumprido os requisitos. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem, que a gente já falou na aula passada, eu tenho a anulação, que você já sabe que é um vício nos elementos. Você já viu a revogação, que é um juízo de mérito, tá? Margem de escolha. E agora nós vamos trabalhar com a cassação, que é quando o particular destinatário, ele descumpre condições. Geraldo, me dá um exemplo? Claro, meu amigo. Deixa eu só explicar aqui para você. Suponhamos que você cumpriu todos os requisitos e o Estado... Quando eu falo Estado, gente, eu estou falando o poder público. Ele te deu, ele praticou um determinado ato. Ele concedeu você a Carteira Nacional de Habilitação, a sua CNH, para conduzir veículos automotores. Tá bom? Ele pode chegar lá e simplesmente revogar essa CNH? Não. Por quê? Vamos lá. Ele não revoga, pois é o quê? Ato vinculado. Pois trata-se de ato vinculado. Outra coisa, ele pode pegar então anular a sua CNH? Não, eu falei que todos os elementos estavam de acordo com a lei. Ele não anula, pois não tem vício. Show de bola? Aí o particular, o que ele fez com essa CNH? Ele achou que carteira de motorista era igual prova de concurso público. Quanto mais pontos ele fizesse, melhor seria para a vida dele. Aí ele foi lá e ultrapassou, ele teve mais de 20 pontos na carteira. Lógico, né, que devido, obedecido tudo aos trâmites daquele processo para acontecer, ele pode perder essa carteira? Pode. Por quê? Quando foi concedida a carteira para ele, falaram assim, olha só, você tem que respeitar o Código de Trânsito, respeitar todas as normas de condução de veículo automotor, perfeito? E você não pode cometer nenhum ato que venha ferir isso daí, descumprir essas regras. A partir do momento que ele descumpriu e ultrapassou esse limite de pontuação, ele pode ter a sua carteira revogada? É revogação? Não. Anulada? Não. Isso daí vai ser o quê? Cassada. Pois trata-se de uma punição. Entendeu? E cassação é punição, quando o particular descumpre condições que deveriam permanecer sendo atendidas, ele descumpre. Então ele teve uma cassação. Percebeu, meu querido, meu amigo, meu aluno que está me assistindo em casa? Então não confunda, a anulação está para um vício, revogação está para o mérito e a cassação, ela está para o quê? Descumprimento de condições, tá? Esse descumprimento é por parte do particular. Estamos juntos? Então tá tudo bonitinho aqui para você, para a gente não confundir, não deixar isso daí fazer com que a gente erre no concurso público, tá? Enquanto eu tomo um gole d'água aí, você aperta o seu pause, vai copiando aí, porque eu já vou apagar isso do quadro, tá? Vamos lá, meus amados. Então, galera, a gente tenta trazer para você
da maneira mais mastigada possível, tá bom? Mas a gente não perde tanto tempo em determinados aspectos, justamente porque o nosso estudo, ele é vocacionado a concurso público, tá? Até a gente deixa claro isso para você. O nosso objetivo aqui é fazer com que você se torne um exímio feitor de provas de concurso público. Se nossa ideia fosse lhe tornar um grande administrativista, a aula seria de uma pós-graduação em Direito Administrativo, Direito Constitucional. Só que a ideia é fazer com que você acerte em todas as provas, tá? Então a gente vai em cima do que em cima do que as bancas costumam perguntar em concurso público, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar a pergunta para a gente que a gente vai estar te respondendo, tá? Acompanha comigo aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Ele descumpre condições que são necessárias para a manutenção do vigor, aquele lance da pontuação que eu falei para você. Nesse caso, deve ficar bem claro que o particular que é destinatário do ato é o único responsável pela sua extinção. Então você percebe que na anulação, quando a administração praticou aquele ato e praticou com um vício, ela foi responsável por aquilo. Na anulação, quando se tornou inoportuno e inconveniente, a administração é responsável por aquilo. Na cassação, a responsabilidade é atribuída ao particular porque o descumprimento das condições se deu por parte dele, que era para quem aquele ato foi direcionado. Tá bom? Estamos juntos? Olha outro exemplo aqui para vocês. A administração ela concedeu licença para o particular construir um prédio de 3 andares, mas este construiu um prédio de 5 andares. Desrespeitou requisitos inicialmente estabelecidos, portanto, o ato será cassado, tá? Cuidado que na hora da prova ele coloca esse exemplo mesmo aqui do prédio, diz que ao invés de construir 3, construiu 5, aí você manda ele anular. Gente, é aquele lance que eu falei, cuidado com a palavra que representa institutos dentro do direito administrativo, tá bom? Você vai ver que mal e porcamente você vai ver todo mundo falando anular, 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 mas não, nesse caso vai ser uma cassação, tá? Não pode dar mole quanto a isso. Convalidação dos atos administrativos. Galera, isso daqui é um tópico muito sensível, tá? E eu vou limpar o quadro aqui para poder a gente trocar uma ideia. Só para finalizar, nós falamos de revogação, de anulação e eu falei da cassação, tá bom? A gente sabe que tem outras possibilidades de extinção do ato? Tem, mas esse módulo aqui, a gente está fazendo aquilo vocacionado a concurso público, tá bom? Vamos lá. Toda vez que você tem um ato administrativo praticado, tá? Você teve a prática de um ato administrativo. Dentro desse ato, foi o quê? Produzido, foi analisado os seus elementos constitutivos, que é a forma, finalidade, a competência, o objeto e o motivo, tá? Até aí tudo bem. Você aprendeu com o tio Geraldo que se esses motivos, que se esses aqui elementos, eles não estiverem de acordo com a lei, esse ato ele é passível de anulação. Então você já percebeu que com a análise, aqui ó, se eu tiver um vício, tá? Um defeito, eu faço o quê? Esse ato vai ser o quê? Passível de anulação. Beleza? Se eu tiver aqui dentro um juízo de mérito, beleza? Esse ato, ele será passível de revogação. Só que, galera, toda vez que eu tenho um vício no ato administrativo, se eu tiver esse ato e dentro desse ato ele tiver um vício, um defeito, cumpre ao administrador público fazer a análise desse vício, fazer a análise desse defeito. Perfeito? Porque esse vício, ele pode ser o quê, gente? Um vício insanável. Ou seja, é aquele vício que não dá para consertar. Por isso que estaremos diante de quê, gente? De um ato nulo. Ou esse vício, ele pode ser um vício sanável. Pois aí estaremos diante de um ato anulável. O
que eu quero que você fique atento é o seguinte: até o momento eu te ensinei o seguinte: tem defeito, joga no lixo, tá bom? Mas agora a gente aprofunda mais ainda lá dentro. Por quê? Tem defeito que você vai jogar no lixo, tem defeito que não. Tira uma ideia. Você com certeza deve ter alguém na tua família, um amigo, um vizinho, que já sofreu um acidente de carro. Tem acidente de carro que o carro você olha para ele, bem, dá para consertar esse carro. E tem acidentes que você olha para o carro e fala assim, não dá para consertar. Entendeu? Quando eu tenho um acidente que não dá para consertar, perda total, o ato é nulo. Quando eu tenho um acidente que dá para consertar, o ato é anulável. E a partir do momento que você analisa essa ideia de anulável, aí você pensa assim, né? Dentro da nossa ingenuidade interpretativa no direito, anulável quer dizer que eu anulo ou não. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque a doutrina mais pesada, ela fala o seguinte, que se o ato for anulável, quer dizer que a administração ela tem o poder, dever, não de anular, mas sim de quê, gente? De consertar esse ato administrativo. Entendeu? E quando eu conserto um ato administrativo, eu vou sanar o vício dele. Está me entendendo? Se ela tem o poder, dever de consertar, que é a regra, lógico que eu tenho exceção, quando se trata de vício sanável, ato anulável, logo, esse vício sanável, esse ato anulável, a administração vai ter o poder, dever de fazer o quê? A famosa convalidação. Que é quando ela vai consertar o defeito apresentado por aquele ato. Estamos juntos? Vou revisar com você. Eu tive a prática de um ato e dentro dos elementos desse ato, eu tenho aquela análise que você já aprendeu, que esse ato ele pode ser revogado e é um juízo de mérito, não tem nada a ver com legalidade. Aí eu já boto até aqui assim, diferente de legalidade, perfeito. E aí eu tenho uma análise de legalidade. É quando eu analiso e esse ato ele possui um vício, esse ato possui um defeito. A partir do momento que tem vício e defeito, eu começo a falar em anulação. Só que como você já entendeu isso, a gente aprofunda mais ainda dentro da matéria. E aí esse vício, esse defeito, ele pode ser caracterizado e classificado como um vício insanável, logo daí o ato é nulo, logo, obrigatoriamente eu vou fazer o quê? A anulação. Se o ato é nulo, obrigatoriamente, anulação. Agora, se o ato ele é anulável, é porque eu tenho um vício. Mas esse vício não é ruim o suficiente para poder destruir esse ato. Aí o que eu faço? Eu conserto esse ato. Esse ato é o ato anulável. Mas esse ato de consertar não é uma prerrogativa, uma margem de escolha via de regra da administração pública. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz que é um poder-dever que a administração tem e ela deverá fazer o quê? Consertar esse ato. E consertar esse ato é chamado de quê, gente? Convalidação. Até aí estamos juntos? Sim ou não? Perfeito? Copia esse fluxograma que eu fiz aqui agora, que eu vou apagar e vou continuar aí com o fluxograma, tá? Vou fazer outros aí agora no quadro. Beber um gole d'água aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, tá? Gente, embora o seu material ele tenha bastante conteúdo que eu pesquisei, que eu produzi de extrema relevância, assim, não tem como eu colocar desenhos num material e aí você se guiar por aquele desenho. A ideia é você construir ele junto comigo aqui no quadro, por isso que eu tenho esse trabalho de fazer, tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar da convalidação. Antes disso, nós temos que lembrar de como esse ato administrativo ele é formado, tá?
O ato administrativo ele é formado através do elemento forma, o elemento finalidade, o elemento competência, o elemento objeto e o elemento motivo, tá bom? Vamos fazer um negócio bem legal aqui para vocês aqui, ó. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Beleza? Nós temos aí os elementos do ato administrativo que eu gosto de lembrar pelo recurso ff.com. Até aí, estamos juntos? Perfeito. Tá? Agora a gente vai começar a analisar o seguinte. Aonde vai apresentar esse vício? Se eu tiver um ato e esse ato ele tiver um vício no elemento finalidade, ele tiver um vício no elemento finalidade, vamos lá, ó, no elemento finalidade, se ele tiver um vício no elemento objeto, se ele tiver um vício no elemento motivo, eu estarei diante de quê, gente? De um vício insanável, tá? Aquele que não dá para consertar, um vício insanável. E estarei, gente, diante de um ato nulo. Perfeito? Então, vício insanável, ato nulo, tá? Vou fazer um asteriscozinho aqui, ó, que é uma observação que depois eu falo do objeto. Até aqui estamos juntos? Vamos lá. Se eu tiver um vício na finalidade, ou seja, não atender o interesse público, ato nulo, não tenho o que falar. Se eu tiver um vício no objeto, ato nulo. Se eu tiver um vício no motivo, ato nulo, não tenho o que falar. Estamos juntos? Vamos lá. Se eu tiver um vício no elemento competência, eu tiver um vício no elemento forma, eu estarei diante de um vício sanável. Ou seja, é um ato anulável. E com aquele primeiro desenho que eu fiz para você, se o ato ele é anulável, ele admite o que, gente? Ele admite convalidação. Então, se eu tenho um vício no elemento forma, ou seja, a forma não era aquela forma de acordo com o que a lei falou. Ou se eu tive um vício no elemento competência, a competência ela está com um vício e não está de acordo com o que a lei determinou. Via de regra, ela admite que eu conserte ela. Ela admite a famosa convalidação. A convalidação ela pode ser chamada também de sanatória, tá, gente? De sanar. Tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, vamos por partes. Então, Geraldo, como assim? Ó, a forma do ato ele deveria ser exteriorizada de uma determinada forma, mas não foi. A competência era de um determinado agente, mas teve um probleminha. Então, se eu tenho um vício no elemento forma, trata-se de um ato anulável. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que consertar essa forma. Eu tenho que dar uma nova forma, forma essa legalizada, forma essa de acordo com a lei.
Pensa, se você entrar na tua casa, você não gosta mais da tua casa, mas não tem dinheiro para comprar uma casa nova. Mas você quer trocar a cor da sala, você quer trocar o sofá da casa, o piso da sala. Espera aí, você vai fazer uma reforma. Então, quando eu tenho um vício na forma, eu vou fazer o quê? A convalidação através da reforma, que é a convalidação que ocorre dando essa nova forma. Exemplo, a administração pública, ela desapropriou um colégio. Só que ela desapropriou o colégio, a autoridade competente, tudo bonitinho, só que desapropriou uma determinada casa e construiu um colégio. Na desapropriação da casa, ela fez através de portaria. Espera aí, qual era a forma que esse ato deveria se exteriorizar? Seria através de um decreto. Eu tenho um vício na forma? Tenho. Então o que ela faz? Vai lá e reforma. Ela dá essa nova forma. Entendeu, galera? Foi? E na competência? A competência é da seguinte forma. Vamos lá, no exemplo da casa ainda. Suponhamos que você chega lá na administração pública, pede licença para poder construir um determinado imóvel. Aí você está construindo o seu imóvel, 7 meses depois, você já está lá no 4º andar, tudo bonitinho, de acordo com a lei, bate o fiscal e fala assim, me dá a sua licença para ver se você está cumprindo tudo direitinho. Aí você, claro, aí você entrega o documento na mão dele e ele olha assim, isso daí foi concedido pelo profissional, pelo servidor fulano de tal, mas na verdade ele não é competente para isso. O competente era o fulano, era o ciclano. Ou seja, eu tenho um vício na competência? Sim. Então, via de regra, o que vai acontecer? É melhor a administração anular, e a anulação não se originam de direitos daquele ato, ela joga tudo no chão, acabou tudo? Não, o que ela vai fazer? Ela vai convalidar. Quando eu falo em convalidação, e eu falei que a convalidação, ela seria um poder dever, porque a regra é, se tem um vício, a administração ela tem que consertar esse vício. Entendeu? Eu confio na administração que todos os atos que ela pratica está de acordo com a lei, com o direito, está tudo certo. Então eu espero que ela conserte isso. Beleza? Nesse caso, como vai ser? Suponhamos, eu estava lá na prefeitura. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual que está há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo, e nós fizemos aí, preparamos, elaboramos um super curso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100% ponto a ponto do digital, 2 cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistirem esse restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso super curso online. Aqui no Lá Concurso, nós temos o melhor custo-benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, presta atenção, olha só, curso completaço, ponto a ponto digital para oficial administrativo por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista, 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique lá.